Bom dia, pessoal. Tudo bem? Aqui é Eliette, professora de Geografia de vocês. Espero que vocês estejam bem. Estou com muita saudade de cada um de vocês e orando a Deus que este momento passe logo para que nós possamos voltar, à nossa normalidade. Vamos lá para a correção das atividades da nona semana, São atividades do livro, aquela qual vocês deveriam copiar e responder no caderno de vocês. Correção de atividades da nona semana. Vamos lá, número 1. Você se lembra de uma situação em que estava com uma roupa inapropriada para as condições meteorológicas do dia? Como foi? Depois disso, você passou a se preocupar com a previsão do tempo? Então, essa questão de roupa apropriada para o tempo é tipo aquilo. Eu vesti uma roupa muito, um casaco. Só que eu saí, fez muito calor. Ou eu saí na rua, fiz uma viagem, não preparado para o frio. De repente, o frio chega. Então, às vezes, é bom a gente acompanhar a previsão, Previsão do tempo, para a gente ficar preparado para as questões dos climas, Eu faço muito isso quando eu vou viajar, para mim saber o que eu tenho que levar na mala, se eu tenho que levar agasalho, se eu tenho que levar uma roupa mais fresca, Porque imagina longe de casa pegar nós despreparado, Então é bom sempre a gente dar uma olhadinha no clima do dia a dia. Esses dias aí está fazendo um friozinho gostoso, Então se nós formos que fazer alguma viagem mais longa, é bom ficar prevenidos, ok? E isso aí é a resposta pessoal, Aí perguntou para você, como foi? Depois disso você se preparou, Isso é a resposta de cada um de vocês, ok? Número 2. Observe o mapa da figura 13, da página 91. O que as cores indicam? Então, era este mapa, É um mapa sobre a umidade relativa do ar. O que essas cores significam? O que elas indicam? Então, primeiro, o que é a umidade do ar? A umidade é a quantidade de vapor de água encontrada na atmosfera, Se chove mais, a umidade do ar, provavelmente, ela tem que ser mais alta. Se chove menos, a umidade do ar, ela provavelmente vai ser mais baixa. Isso acontece muito, principalmente na época da seca. Fala assim, a umidade do ar está baixa, devemos tomar muito líquido, para que possamos nos hidratar. Então, essas cores nesse mapa, elas indicam as regiões do país onde a umidade é mais baixa ou mais alta, ou seja, é onde chove mais e onde chove menos, Aí já vai para a questão 3. Indica quais são as regiões do país onde chove mais e onde chove menos. Então, aqui nós podemos observar, a umidade relativa do ar. Aqui no norte, ela é, em média, 90%. Isso significa que lá chove mais. Em contrapartida, no Nordeste, essa umidade do ar é mais baixa. Significa, então, que aqui chove menos. Por isso que dá essa diferença, da umidade do ar de acordo com a região, ok? Número 4. Quais ações humanas intensificam as emissões de gases do efeito estufa? Vamos lá primeiro. O que é o efeito estufa, O que é o efeito estufa? Então, o efeito estufa é um processo físico que ocorre quando uma parte da radiação infravermelha, percebida como calor do Sol, é emitida pela superfície terrestre e absorvida por determinados gases presentes. Então, aí está perguntando quais ações humanas intensificam essas emissões desses gases no efeito estufa. Então, a queima de combustíveis fósseis, Combustíveis fósseis são aqueles combustíveis formados por meio de processos naturais, que ao longo de milhões e milhões de anos, eles entram em decomposição e formam esses combustíveis fósseis. Por exemplo, o petróleo, o carvão mineral e o gás natural são exemplos de combustíveis fósseis. Então, as queimas dos combustíveis fósseis e da biomassa, as queimadas e o desmatamento,
A pecuária, o cultivo de arroz inundado também pode fazer alteração, intensificar a emissão de gases, né, do efeito estufa. A decomposição da matéria orgânica, aerosóis, né, aqueles sprays, desodorantes de sprays, extintores de incêndio, entre outros. Isso tudo pode afetar as emissões de gases, né, do efeito estufa na nossa atmosfera. A número 5. Quais são os principais argumentos do que acreditam que o aquecimento global ocorre? Como assim o aquecimento global ocorre? E quais são as consequências do aquecimento global? Então, o aquecimento global também ele pode ser ocasionado através do efeito estufa. Como eu disse, é um processo físico que ocorre quando uma parte da radiação infravermelha do Sol é emitida pela superfície. Então, as pessoas que acreditam que o aquecimento global ocorre afirmam que o lançamento desses gases na atmosfera, decorrentes das atividades humanas, como desmatamento, tem contribuído para a intensificação do fenômeno, né? Se não tem as árvores para evaporação, para manter a umidade do ar, com certeza o calor naquela região vai ser mais elevado, vai ser mais alto, né? E destaca-se a alteração da distribuição das chuvas. Onde chovia muito, chove pouco agora. E quando chove é daquela quantidade muito grande ao mesmo tempo, aí onde corre as inundações, os alagamentos, né? E a elevação também dos níveis dos mares, porque com o aquecimento global está havendo derretimento das calotas polares, o derretimento do gelo. E se o gelo derrete, isso vai parar lá no mar e com certeza vai elevar, vai aumentar o nível do mar. É cerca de 1 centímetro a cada ano. Agora vamos ver daqui aos 50 anos, né, como é que vai estar a elevação do nível do mar. Tem algumas pequenas ilhas, inclusive, já estão sumindo do mapa, por causa, né, da elevação, do aumento do nível do mar, ok? Número 6. A número 6 também é uma pergunta pessoal, né? Com o objetivo de diminuir as emissões de gases do efeito estufa, qual das alternativas apontadas no texto da página 101 seriam viáveis para adaptar o transporte em seu município? Então, tem o texto na página 101, que vocês deveriam ter feito a leitura, e depois lá tinha 3 opções, né, de alternativas viáveis para você, para nossa região. Qual seria a mais adequada para seguirmos, né? Lembrando que os automóveis, né, lançam os gases na atmosfera também, que prejudica muito o nosso meio ambiente, a poluição do ar, né? E, através disso, para você, qual seria a alternativa mais eficaz para a nossa região? A número 7. Qual bacia ou quais bacias fazem parte do estado em que você vive? Então, o nosso estado é um estado privilegiado. Aqui no nosso estado de Goiás, temos a presença de 4 bacias hidrográficas, que é a bacia do Paraná, a bacia do Tocantins, a bacia do Rio Araguaia e a pequena porção da bacia do Rio São Francisco. Qual é o principal rio de cada bacia hidrográfica? Então, o principal rio de cada bacia hidrográfica é realmente o nome daquelas bacias que pegaram o seu nome e transformaram em bacia hidrográfica. O Rio Paraná, o principal rio, é o Rio Paraná. A bacia do Rio São Francisco, o principal rio, é o Rio São Francisco. A bacia do Rio Araguaia, o principal rio, é o Rio Araguaia. Lembrando que a bacia do Rio Tocantins e a bacia do Rio Araguaia, elas fazem uma junção. Elas formam depois, né, no decorrer do seu curso, do seu percurso, aí, elas vão formar uma mesma bacia hidrográfica, que é a bacia do Rio Tocantins Araguaia, né? E você, qual dessas bacias que você conhece? Eu, particularmente, conheço já 2, que é a bacia do Rio Araguaia, conheço o Rio Araguaia e o Rio São Francisco, né? Eu conheço o Rio São Francisco em 2 estados, em Minas e lá na Bahia, né? É um rio maravilhoso e também o nosso Rio Araguaia. Eu acho que muitos aí já devem conhecer o Rio Araguaia, né? Inclusive tem umas cidades do nosso estado, por exemplo, a cidade de Aruanã, onde ela faz lá o seu
percurso maravilhoso rio. E aí é para você fazer uma pesquisa sobre ele. Eu sugiro, né? Espero que vocês tenham escolhido apenas um para falar sobre o seu tamanho, importância econômica e como é que é o seu estado atual de conservação, ok? Muito obrigado, pessoal. Beijo. Até a próxima.